Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos falar a respeito sobre a questão do Pablo Marçal, né? Sobre o Pablo Marçal. E eu quero que você me acompanhe esse vídeo do canal Além das Nuvens e nós vamos ver o que ele vai falar aqui, tá bom? Me acompanhe esse vídeo aí e daqui a pouco nós voltamos. Aqui. Graças a Deus que Deus está levantando homens guiado pelo Espírito Santo para dirigir esse país. Graças a Deus. Eu só espero que esses homens não se contaminem dentro da política. Porque a autoridade constituída por Deus, nós não temos. Deus está começando a levantar grupo de pessoas direcionada pelo Espírito Santo para ser realmente autoridade constituída por Deus. Aonde a gente conta na palma da mão, nos dedos de uma mão só. E eu poderia até dar exemplo para o futuro do país. Eu podia dar exemplo para o futuro do país, como por exemplo, Pablo Marçal, Nicolas Ferreira, Cleitinho, são homens que Deus vai levantar nesta nação. Bom, como vocês estão vendo aí, ele está dizendo como Pablo Marçal, né? Como Pablo Marçal para o futuro da humanidade. Então, são pessoas que botam a sua confiança no homem, né? E isso está totalmente errado. Né? O canal Além das Nuvens, botando sua confiança no homem, que é o homem que vai mudar o futuro, né? Vamos acompanhar aqui mais outro vídeo aqui. Bom, amados irmãos, como você viu, né, o canal Além das Nuvens, ele falou que Deus está usando o Pablo Marçal, que o Pablo Marçal ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, aonde está o discernimento? Aonde está o discernimento dessas pessoas? De todo homem que chega na política, eles acharem que esses homens são guiados por Deus. Aonde está a sabedoria e a inteligência dessas pessoas? Bom, então nós vamos aqui mostrar para você, e eu vou provar para você que Pablo Marçal não está sendo guiado por Deus coisa nenhuma, tá certo? Então me acompanhe esse vídeo aí. Certa vez eu falei para alguém muito inteligente, tudo que é possível você faz, o que é impossível deixa que Deus faz. E alguém fala, não, Deus tem que fazer tudo. Sério? Não vai fazer. As melhores coisas que eu descobri na minha vida cristã e sobre o reino é que Deus não vai fazer, nem se você implorar. Isso me dá uma paz tão grande saber disso, que Ele não faz o que é da sua conta. Não vai fazer. Eu sei que tem palavras que escandalizam as pessoas. Eu sei que é mais confortável para você que é religioso falar Deus está no controle de tudo. Não está. Eu já vejo uns 60 vídeos só com esse pedaço que eu acabei de falar. Pablo fala que Deus não está no controle. Não, eu não falo não. Estou veementemente confirmando, sem sombra de dúvida, com teste lógico inclusive. Se Deus estivesse no controle de tudo, sua vida não era uma merda desse jeito. Fala assim, poxa mano, já que a minha vida não presta, eu vou vender meu corpo. Canal Além das Nuvens, esses são os homens guiados pelo Espírito Santo, né? Pelo amor de Deus, né? Canal Além das Nuvens, pelo amor de Deus. Triste. Vamos ouvir aqui mais um aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, isso é esse. A Bíblia não fala que homossexual vai pro inferno, não? É esse outro aqui, peraí. Isso aqui. Que manja muito, ele fala muito bem, mas... Perdi aqui, deixa eu ver se eu acho. Se Deus estivesse no controle de tudo, sua vida não era uma merda desse jeito. Ponto final. Se Deus estivesse no controle de tudo, você nem precisava ler a Bíblia, Ele controlava tudinho.
Agora você tem que saber, ele é soberano sobre todas as coisas, ninguém marca ele. Se ele falar é assim, é assado, acabou. Agora o que você tem que entender, tem coisas que, tipo, cada 10 coisas precisa ser feitas. O nome é você que vai ter que fazer. Como vocês estão vendo aí, o Pablo Marçal, né, humilhando o próprio Deus, né, massacrando com o próprio Deus, dizendo que Deus não está acima de tudo, né? E a própria Bíblia nos afirma que Deus está no controle de tudo. É triste, amado irmão, é triste essas pessoas que não enxergam, né, os hereges, pessoas orgulhosas. Me acompanhe esse vídeo que vem agora aí, que eu vou explicar tudo para vocês. A Bíblia não fala que homossexual vai para o inferno. Não fala. Isso é religioso. Uhum. Mas a Bíblia é categórica nisso e você pode fazer o que você quiser com essa informação. Existe a salvação e existe o reino. Tem 3 tipos de pessoas. E como você está falando aqui na minha frente, o carinho e o respeito que eu tenho por você, eu não posso deixar de te falar sendo conhecedor da palavra. Eu não falo por religião. Tá bom? Não salvo é alguém que não tem a compreensão da obra da cruz. O salvo é aquele que acessou o sangue. Ele tem a salvação e acabou, independente do que acontecer. Agora, os reinantes tem a ver com o reino descendo aqui na terra e um governo. A Bíblia é clara com isso. Tem gente que vai querer, na próxima geração, adulterar a Bíblia, mudar a Bíblia para que se adapte às pessoas. Bom, ele é um dos primeiros, né? O Pablo Marçal é um dos primeiros a querer mudar a Bíblia, né? Mudar a Bíblia Sagrada. Ele é um dos primeiros, né? Querendo mudar a Bíblia Sagrada. Terrível, irmão. Muito terrível, né? E as pessoas não enxergam isso. Pablo Marçal querendo mudar a Bíblia Sagrada. Que os gays, né? Os gays irão ser salvos. Misericórdia. Agora, os gays, se eles se converterem, deixar a prática do pecado realmente, né? E permanecer até o fim, será salvo. Se deixar a prática do pecado, né? Será salvo, se permanecer. Vamos aqui para outra. Se Deus estivesse no controle de tudo, sua vida não era uma merda desse jeito. Ponto final. Se Deus estivesse no controle de tudo, você nem precisava ler a Bíblia, ele controlava tudinho. Agora você tem que saber, ele é soberano sobre todas as coisas, ninguém marca ele. Se ele falar é assim, é assado, acabou. Agora o que você tem que entender, tem coisas que, tipo, cada 10 coisas precisa ser feitas. O nome é você que vai ter que fazer. Se Deus estivesse no controle de tudo, sua vida não era uma merda desse jeito. Ponto final. Se Deus estivesse no controle de tudo, você nem precisava ler a Bíblia, ele controlava tudinho. Agora você tem que saber, ele é soberano sobre todas as coisas, ninguém marca ele. Se ele falar é assim, é assado, acabou. Agora o que você tem que entender, tem coisas que, tipo, cada 10 coisas... São esses aí os homens guiados pelo Espírito Santo? De maneira nenhuma. Olha a aberração que ele fala aí sobre o nosso Deus, né? A aberração que ele fala sobre o nosso Deus. Deixa eu ver aqui. Ok, amados irmãos. Vocês viram, acabou de ver esse vídeo aí, irmãos? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. O que o Pablo Marçal acabou de falar, isso é muito sério. Eu vejo o Pablo Marçal como um rei da Babilônia, muito orgulhoso, está se engrandecendo muito. O Pablo Marçal, ele está se engrandecendo muito por causa de suas riquezas, né? Ele está se engrandecendo muito, a ponto de humilhar o próprio Deus. Eu quero falar para o canal Além das Nuvens que o Pablo Marçal, ele está humilhando o próprio Deus. E isso não é uma brincadeira, isso é coisa de levar a sério. Como é que o Pablo Marçal, ele fala que Deus não está acima de tudo? Se Deus estivesse acima de tudo, nós não estaríamos na pobreza. Ele quer dizer que nós estaríamos ricos.
Vocês estão dando para entender? O Pablo Marçal, ele já está reescrevendo, né, a própria Bíblia. O Pablo Marçal, com essa doutrina dele, de demônio, vocês estão dando para entender, amado irmão, essas pessoas pentecostais, esse povo que diz que recebe visão, como é que essas pessoas não conseguem enxergar o Pablo Marçal? Como é que o próprio Pablo Marçal pode se engrandecer tanto assim, a ponto de humilhar o próprio Deus? Então o Pablo Marçal está se colocando no lugar de Deus. Ele está se colocando no lugar de Deus. Que é Ele que vai enriquecer o povo. É Ele que vai trazer a prosperidade e riqueza para o povo. Aí é onde está o perigo de todos. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Vocês estão dando para entender? Me acompanhe esse outro vídeo aí. Estão dando para entender, amados irmãos, o que você acabou de ouvir? Então Pablo Marçal está dizendo que os gays irão ser salvos. Que história é essa, amados irmãos, né? Que história é essa? Vocês estão dando para entender um homem que está bagunçando a Bíblia Sagrada. Está contradizendo os próprios textos bíblicos. O Pablo Marçal, ele agora está trazendo os seus próprios ensinamentos. Ele pega o texto bíblico e ele mesmo acrescenta da sua própria razão, da sua própria mente. Vocês estão dando para entender? Que história é essa que os gays vão para ser salvos? Vocês estão dando para entender o que o Pablo Marçal está fazendo? Desfazendo o próprio Deus, a Bíblia Sagrada. Como o próprio Pablo Marçal fala que a Bíblia tem erro. Então, se a Bíblia tem erro, então o Pablo Marçal ele pode falar o que ele quer no lugar de Deus e pôr seus próprios ensinamentos. O Pablo Marçal está agindo no lugar de Deus, sendo maior que o próprio Deus, né? Como você viu, Deus não está acima de tudo. Veja o que o Pablo Marçal está fazendo com o próprio Deus, canal Além das Nuvens e outras pessoas que não enxergam. Vocês estão entendendo? O Pablo Marçal humilhando o próprio Deus. Deus ele está acima de tudo. Deus está acima de tudo. Mas Deus não nos chamou para nós ser ricos de maneira nenhuma. A Bíblia nos alerta sobre os perigos da riqueza. A Bíblia diz: não bote a sua confiança na riqueza. Não bote sua confiança na riqueza. Então esses homens que trabalham para o anticristo, eles sabem a fraqueza da humanidade. Então eles vão trazer riquezas, vão trazer prosperidade para enganar até os próprios escolhidos, trazendo riqueza para eles pôr suas próprias doutrinas de demônio. Vocês estão entendendo, amado? Então não existe isso, o reino e sei o que, misturando, fazendo aquela bagunça. Não existe salvo, depois o reino é uma coisa e salvação é uma coisa, o reino é uma coisa. Não existe isso de maneira nenhuma. Não existe isso, né? O reino é a salvação é o reino, né? Nós vamos ser levados para o reino de Deus, mas nós não vamos morar no céu, nós vamos descer para a terra. A salvação é o reino de Deus, não existe duas coisas. Então você veja que o Pablo Marçal, ele está se colocando no lugar de Deus e humilhando o próprio Deus. E eu quero dizer aqui para esses cristãos, essas pessoas que não está nem aí para a Bíblia Sagrada e são enganados facilmente por esses homens que entram na política, né? Por exemplo, sobre o Bolsonaro, eu tinha falado há muito tempo. Você veja que o Bolsonaro chegou fazendo aquela guerra
é quase parecido com o Pablo Marçal, aquela guerra, brigando na política, fazendo aquela confusão. E trouxe problema, trouxe discurso de ódio cristão e trazendo a briga para o meio da igreja, o próprio Bolsonaro. E eu falei que lá na frente vocês verão sobre Bolsonaro. E eu sempre dizia que Bolsonaro faz parte do mesmo reino, mas eles tinham que brigar, trazer a confusão para a terra. E hoje você vê aí o Bolsonaro do lado da esquerda, apoiando a esquerda. Até quando vocês vão se acordar? A Bíblia manda nós orar por esses reis, né, por esses políticos, e não botar sua confiança no homem. A Bíblia diz, não bota a sua confiança nos príncipes, nem em rei, nem em presidente. Não bota sua confiança no homem nenhum que entra na política. Jesus falou que quem manda são os maiorais. O homem que tenta querer mudar o mundo, que ele sei o que, não vai mudar de maneira nenhuma. A Bíblia diz, canal além das nuvens, que quem deseja o dia do Senhor não é luz, é treva. Não vai haver um futuro melhor de prosperidade, não. O que vai haver é uma enganação dos homens dos anticristos que trabalham para os anticristos, prometendo prosperidade e riquezas, aonde muitos dos escolhidos estão sendo enganados com a falsa esperança de um futuro melhor. Muitos estão se afastando da Bíblia Sagrada, dando ouvido a homem, botando sua confiança no homem. Irmãos, não bote sua confiança em homem nenhum que entra na política para querer mudar. Não, não são eles que vão mudar o mundo de maneira nenhuma. Todos estão trabalhando com estratégia tão grande que está enganando até o próprio escolhido, como está enganando o canal Além das Nuvens. Né? Como é que pode o Paulo Roberto, né, o canal Além das Nuvens, dizer que Pablo Marçal está sendo guiado pelo Espírito Santo? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo jamais vai dizer que Deus não está acima de tudo. Jamais vai dizer isso. Isso é ser guiado pelo Espírito do erro, do anticristo. Ok? Então são homens que estão se colocando no lugar de Deus, querendo dominar o povo. Depois a gente vai entrar nesse assunto aí depois mais ainda. Nós vamos entrar nesse assunto mais ainda sobre o que diz Daniel, sobre esses homens que trarão riqueza, prosperidade para poder enganar o próprio escolhido e a população, né? Sobre esses reis, esses políticos, reis, que irão trazer, né, prosperidade apenas com o intuito de enganação, né? Eles virão com pequeno socorro, ajuda, mas apenas com o intuito de enganar a muitos, tá bom? Então depois eu vou trazer mais sobre isso aí, né, para mostrar para vocês a aberração, as aberrações e os ensinamentos do Pablo Marçal. Se a Bíblia fosse escrita pelo Pablo Marçal, misericórdia, era o fim do mundo, viu? Era o fim do mundo, porque a heresia é muito terrível. Então eu quero dizer para os irmãos e para o canal Além das Nuvens, eu vejo o Pablo Marçal como um rei da Babilônia. Está se engrandecendo muito, a ponto de humilhar o próprio Deus, como você acabou de ver no vídeo aí. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe a todos e até mais. Ok, amados irmãos. Vocês viram, acabou de ver esse vídeo aí, irmãos? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. O que o Pablo Marçal acabou de falar, isso é muito sério. Eu vejo o Pablo Marçal como um rei da Babilônia, muito orgulhoso, está se engrandecendo muito.
O Pablo Marçal ele está se engrandecendo muito por causa de suas riquezas, né? Ele está se engrandecendo muito, a ponto de humilhar o próprio Deus. Eu quero falar para o canal Além das Nuvens que o Pablo Marçal ele está humilhando o próprio Deus. E isso não é uma brincadeira, isso é coisa de levar a sério. Como é que o Pablo Marçal ele fala que Deus não está acima de tudo? Se Deus estivesse acima de tudo, nós não estaríamos na pobreza. Ele quer dizer que nós estaríamos ricos. Vocês estão dando para entender? O Pablo Marçal ele já está reescrevendo, né, a própria Bíblia. O Pablo Marçal, com essa doutrina dele, de demônio, vocês estão dando para entender, amados irmãos, essas pessoas pentecostais, esse povo que diz que recebe visão, como é que essas pessoas não conseguem enxergar o Pablo Marçal? Como é que o próprio Pablo Marçal pode se engrandecer tanto assim, a ponto de humilhar o próprio Deus? Então o Pablo Marçal está se colocando no lugar de Deus. Ele está se colocando no lugar de Deus. Que é Ele que vai enriquecer o povo. É Ele que vai trazer a prosperidade e riqueza para o povo. Aí é onde está o perigo de todos. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Vocês estão dando para entender? Me acompanhe esse outro vídeo aí. Estão dando para entender, amados irmãos, o que você acabou de ouvir? Então Pablo Marçal está dizendo que os gays irão ser salvos. Que história é essa, amados irmãos, né? Que história é essa? Vocês estão dando para entender um homem que está bagunçando a Bíblia Sagrada? Está contradizendo os próprios textos bíblicos. O Pablo Marçal ele agora está trazendo os seus próprios ensinamentos. Ele pega o texto bíblico e ele mesmo acrescenta da sua própria razão, da sua própria mente. Vocês estão dando para entender? Que história é essa que os gays vão para ser salvos? Vocês estão dando para entender o que o Pablo Marçal está fazendo? Desfazendo o próprio Deus, a Bíblia Sagrada. Como o próprio Pablo Marçal fala que a Bíblia tem erro. Então, se a Bíblia tem erro, então o Pablo Marçal ele pode falar o que ele quer no lugar de Deus e pôr seus próprios ensinamentos. O Pablo Marçal está agindo no lugar de Deus, sendo maior que o próprio Deus, né? Como você viu, Deus não está acima de tudo. Veja o que o Pablo Marçal está fazendo com o próprio Deus, canal Além das Nuvens e outras pessoas que não enxergam. Vocês estão entendendo? O Pablo Marçal humilhando o próprio Deus. Deus ele está acima de tudo. Deus está acima de tudo. Mas Deus não nos chamou para nós ser ricos de maneira nenhuma. A Bíblia nos alerta sobre os perigos da riqueza. A Bíblia diz: não bote a sua confiança na riqueza. Não bote sua confiança na riqueza. Então esses homens que trabalham para o anticristo, eles sabem a fraqueza da humanidade. Então eles vão trazer riquezas, vão trazer prosperidade para enganar até os próprios escolhidos, trazendo riqueza para eles pôr suas próprias doutrinas de demônio. Vocês estão entendendo, Maria? Então não existe isso, o reino e sei o que, misturando, fazendo aquela bagunça. Não existe salvo, depois o reino é uma coisa e salvação é uma coisa, o reino é uma coisa. Não existe isso de maneira nenhuma. Não existe isso, né? O reino é a salvação é o reino, né? Nós vamos ser levados para o reino de Deus, mas nós não vamos morar no céu.
nós vamos descer para a terra. A salvação é o reino de Deus, não existe duas coisas. Então você veja que o Pablo Marçal, ele está se colocando no lugar de Deus e humilhando o próprio Deus. E eu quero dizer aqui para esses cristãos, essas pessoas, que não está nem aí para a Bíblia Sagrada e são enganados facilmente por esses homens que entram na política, né? Por exemplo, sobre o Bolsonaro, eu tinha falado há muito tempo. Você veja que o Bolsonaro chegou fazendo aquela guerra, é quase parecido com o Pablo Marçal, aquela guerra, brigando na política, fazendo aquela confusão. E trouxe problema, trouxe discurso de ódio cristão e trazendo a briga para o meio da igreja, o próprio Bolsonaro. E eu falei que lá na frente vocês verão sobre Bolsonaro. E eu sempre dizia que Bolsonaro faz parte do mesmo reino, mas eles tinham que brigar, trazer a confusão para a terra. E hoje você vê aí o Bolsonaro do lado da esquerda, apoiando a esquerda. Até quando vocês vão se acordar? A Bíblia manda nós orar por esses reis, né, por esses políticos, e não botar sua confiança no homem. A Bíblia diz, não bota sua confiança nos príncipes, nem em rei, nem em presidente. Não bota sua confiança no homem nenhum que entra na política. Jesus falou que quem manda são os maiorais. O homem que tenta querer mudar o mundo, que não sei o que, não vai mudar de maneira nenhuma. A Bíblia diz, canal além das nuvens, que quem deseja o dia do Senhor não é luz, é treva. Não vai haver um futuro melhor de prosperidade, não. O que vai haver é uma enganação dos homens dos anticristos que trabalham para os anticristos, prometendo prosperidade e riquezas, aonde muitos dos escolhidos estão sendo enganados com a falsa esperança de um futuro melhor. Muitos estão se afastando da Bíblia Sagrada, dando ouvido a homem, botando sua confiança no homem. Irmãos, não bote sua confiança em homem nenhum que entra na política para querer mudar. Não são eles que vão mudar o mundo de maneira nenhuma. Todos estão trabalhando com estratégia tão grande que está enganando até o próprio escolhido, como está enganando o canal além das nuvens. Né? Como é que pode o Paulo Roberto, né, o canal além das nuvens, dizer que Pablo Marçal está sendo guiado pelo Espírito Santo? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo jamais vai dizer que Deus não está acima de tudo. Jamais vai dizer isso. Isso é ser guiado pelo Espírito do erro, do anticristo. Ok? Então são homens que estão se colocando no lugar de Deus, querendo dominar o povo. Depois a gente vai entrar nesse assunto aí depois mais ainda. Nós vamos entrar nesse assunto mais ainda sobre o que diz Daniel, sobre esses homens que trarão riqueza, prosperidade para poder enganar o próprio escolhido e a população, né? Sobre esses reis, esses políticos, reis, que irão trazer, né, prosperidade apenas com o intuito de enganação, né? Eles virão com pequeno socorro, ajuda, mas apenas com o intuito de enganar a muitos, tá bom? Então depois eu vou trazer mais sobre isso aí, né, para mostrar para vocês a aberração, as aberrações e os ensinamentos do Pablo Marçal. Se a Bíblia fosse escrita pelo Pablo Marçal, misericórdia, era o fim do mundo, viu? Era o fim do mundo, porque a heresia é muito terrível. Então eu quero dizer para os irmãos e para o canal Além das Nuvens, eu vejo o Pablo Marçal como um rei da Babilônia. Está se engrandecendo muito, a ponto de humilhar o próprio Deus.
como você acabou de ver no vídeo aí. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe a todos e até mais. Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos. Amém? Bom, irmão, nós vamos falar a respeito sobre a questão do Pablo Marçal, né? Sobre o Pablo Marçal. E eu quero que você me acompanhe esse vídeo do canal Além das Nuvens. E nós vamos ver o que ele vai falar aqui, tá bom? Me acompanhe esse vídeo aí e daqui a pouco nós voltamos. Bom, amados irmãos, como você viu, né, o canal Além das Nuvens, ele falou que Deus está usando o Pablo Marçal. Que o Pablo Marçal, ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, aonde está o discernimento? Aonde está o discernimento dessas pessoas? De todo homem que chega na política, eles acharem que esses homens são guiados por Deus. Aonde está a sabedoria e a inteligência dessas pessoas? Bom, então nós vamos aqui mostrar para você, e eu vou provar para você que Pablo Marçal não está sendo guiado por Deus coisa nenhuma, tá certo? Então me acompanhe esse vídeo aí. Ok, amados irmãos? Vocês viram, acabou de ver esse vídeo aí, irmãos? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. O que o Pablo Marçal acabou de falar, isso é muito sério. Eu vejo o Pablo Marçal como um rei da Babilônia, muito orgulhoso, está se engrandecendo muito. O Pablo Marçal, ele está se engrandecendo muito por causa de suas riquezas, né? Ele está se engrandecendo muito, a ponto de humilhar o próprio Deus. Eu quero falar para o canal Além das Nuvens que o Pablo Marçal, ele está humilhando o próprio Deus. E isso não é uma brincadeira, isso é coisa de levar a sério. Como é que o Pablo Marçal, ele fala que Deus não está acima de tudo? Se Deus estivesse acima de tudo, nós não estaríamos na pobreza. Ele quer dizer que nós estaríamos ricos. Vocês estão dando para entender? O Pablo Marçal, ele já está reescrevendo, né, a própria Bíblia. O Pablo Marçal, com essa doutrina dele, de demônio, vocês estão dando para entender, amados irmãos, essas pessoas pentecostais, esse povo que diz que recebe visão, como é que essas pessoas não conseguem enxergar o Pablo Marçal? Como é que o próprio Pablo Marçal pode se engrandecer tanto assim, a ponto de humilhar o próprio Deus? Então o Pablo Marçal está se colocando no lugar de Deus. Ele está se colocando no lugar de Deus. Que é Ele que vai enriquecer o povo. É Ele que vai trazer a prosperidade e riqueza para o povo. Aí é onde está o perigo de todos. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Vocês estão dando para entender? Me acompanhe esse outro vídeo aí. Estão dando para entender, amados irmãos, o que você acabou de ouvir? Então Pablo Marçal está dizendo que os gays irão ser salvos. Que história é essa, amados irmãos, né? Que história é essa? Vocês estão dando para entender um homem que está bagunçando a Bíblia Sagrada? Está contradizendo os próprios textos bíblicos. O Pablo Marçal, ele agora está trazendo os seus próprios ensinamentos. Ele pega o texto bíblico e ele mesmo acrescenta da sua própria razão, da sua própria mente. Vocês estão dando para entender? Que história é essa que os gays vão para ser salvos? Vocês estão dando para entender o que o Pablo Marçal está fazendo?
desfazendo o próprio Deus, a Bíblia Sagrada. Como o próprio Pablo Marçal fala que a Bíblia tem erro. Então, se a Bíblia tem erro, então o Pablo Marçal ele pode falar o que ele quer no lugar de Deus e pôr seus próprios ensinamentos. O Pablo Marçal está agindo no lugar de Deus, sendo maior que o próprio Deus. Né? Como você viu, Deus não está acima de tudo. Veja o que o Pablo Marçal está fazendo com o próprio Deus, canal Além das Nuvens e outras pessoas que não enxergam. Vocês estão entendendo? O Pablo Marçal humilhando o próprio Deus. Deus ele está acima de tudo. Deus está acima de tudo. Mas Deus não nos chamou para nós ser ricos de maneira nenhuma. A Bíblia nos alerta sobre os perigos da riqueza. A Bíblia diz: não bote a sua confiança na riqueza. Não bote sua confiança na riqueza. Então esses homens que trabalham para o anticristo, eles sabem a fraqueza da humanidade. Então eles vão trazer riquezas, vão trazer prosperidade para enganar até os próprios escolhidos, trazendo riqueza para eles pôr suas próprias doutrinas de demônio. Vocês estão entendendo, Maria? Então não existe isso, o reino e sei o que, misturando, fazendo aquela bagunça. Não existe salvo e depois o reino é uma coisa e salvação é uma coisa, o reino é uma coisa. Não existe isso de maneira nenhuma. Não existe isso. Né? O reino é a salvação é o reino. Né? Nós vamos ser levados para o reino de Deus. Mas nós não vamos morar no céu. Nós vamos descer para a terra. A salvação é o reino de Deus. Não existe duas coisas. Então você veja que o Pablo Marçal, ele está se colocando no lugar de Deus e humilhando o próprio Deus. E eu quero dizer aqui para esses cristãos, essas pessoas, que não está nem aí para a Bíblia Sagrada e são enganados facilmente por esses homens que entram na política. Né? Por exemplo, sobre o Bolsonaro, eu tinha falado há muito tempo. Você veja que o Bolsonaro chegou fazendo aquela guerra, é quase parecido com o Pablo Marçal, aquela guerra, brigando na política, fazendo aquela confusão. E trouxe problema, trouxe discurso de ódio cristão e trazendo a briga para o meio da igreja, o próprio Bolsonaro. E eu falei que lá na frente vocês verão sobre Bolsonaro. E eu sempre dizia que Bolsonaro faz parte do mesmo reino, mas eles tinham que brigar, trazer a confusão para a terra. E hoje você vê aí o Bolsonaro do lado da esquerda, apoiando a esquerda. Até quando vocês vão se acordar? A Bíblia manda nós orar por esses reis, né, por esses políticos, e não botar sua confiança no homem. A Bíblia diz: não bota a sua confiança nos príncipes, nem em rei, nem em presidente. Não bota sua confiança no homem nenhum que entra na política. Jesus falou que quem manda são os maiorais. O homem que tenta querer mudar o mundo, que não sei o que, não vai mudar de maneira nenhuma. A Bíblia diz, canal Além das Nuvens, que quem deseja o dia do Senhor não é luz, é treva. Não vai haver um futuro melhor de prosperidade, não. O que vai haver é uma enganação dos homens dos anticristos que trabalham para os anticristos, prometendo prosperidade e riquezas, aonde muitos dos escolhidos estão sendo enganados com a falsa esperança de um futuro melhor. Muitos estão se afastando da Bíblia Sagrada, dando ouvido a homem, botando sua confiança no homem. Irmãos, não bote sua confiança em homem nenhum que entra na política para querer mudar. Não são eles que vão mudar o mundo de maneira nenhuma.
todos estão trabalhando com estratégia tão grande que está enganando até o próprio escolhido, como está enganando o canal Além das Nuvens. Né? Como é que pode o Paulo Roberto, né, o canal Além das Nuvens, dizer que Pablo Marçal está sendo guiado pelo Espírito Santo? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo jamais vai dizer que Deus não está acima de tudo. Jamais vai dizer isso. Isso é ser guiado pelo Espírito do erro, do anticristo. Ok? Então são homens que estão se colocando no lugar de Deus, querendo dominar o povo. Depois a gente vamos entrar nesse assunto aí depois mais ainda. Nós vamos entrar nesse assunto mais ainda sobre o que diz Daniel, sobre esses homens que trarão riqueza, prosperidade para poder enganar o próprio escolhido e a população, né? Sobre esses reis, esses políticos, reis, que irão trazer, né, prosperidade apenas com o intuito de enganação, né? Eles virão com pequeno socorro, ajuda, mas apenas com o intuito de enganar a muitos, tá bom? Então depois eu vou trazer mais sobre isso aí, né, para mostrar para vocês a aberração, as aberrações e os ensinamentos do Pablo Marçal. Se a Bíblia fosse escrita pelo Pablo Marçal, misericórdia, era o fim do mundo, viu? Era o fim do mundo, porque a heresia é muito terrível. Então eu quero dizer para os irmãos e para o canal Além das Nuvens, eu vejo o Pablo Marçal como um rei da Babilônia. Está se engrandecendo muito, a ponto de humilhar o próprio Deus, como você acabou de ver no vídeo aí. Tá bom, Marinho? Que Deus abençoe a todos e até mais.